Gente, hoje vocês vão aprender uma maravilhosa receita, Naked Cake, ou o famoso popular bolo pelado. Quem vai estar explicando pra gente tudo certinho, passo a passo, é a Camila Del Fonte. E ela vai explicar, ela é cake designer, e ela vai explicar pra gente, é super fácil e dá pra vocês ganharem também uma renda extra com isso. Vamos lá acompanhar? Bom dia! Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o Naked Cake, é um bolo pelado. É um bolo sem cobertura. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo bolo, que você pode fazer na sua casa, pode vender também para ganhar uma renda extra. E essa decoração é de Natal, tá chegando o Natal, então eu achei bem legal ensinar para vocês essa receita. Vamos lá? Você vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo peneirada, 1 xícara de chocolate em pó cacau 50% peneirado, 1 xícara de açúcar refinado peneirado, 1 xícara de óleo, 3 ovos, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1,5 xícaras de água fervida e 2 formas. Essa receita rende 2 formas de 20 centímetros de diâmetro cada uma, ok? Então vamos lá para a nossa receita. Se você quiser interagir com a sua família, você pode pedir o seu esposo, os seus filhos, a ajuda deles para fazer uma brincadeira bem legal e é um bolo bem divertido. É o nosso Naked Cake. Então vamos lá. No liquidificador nós vamos colocar 1,5 xícaras de água fervendo. Já está quente. Vamos colocar os 3 ovos. Vamos colocar a xícara de óleo, 1 xícara de óleo. E vamos colocar o açúcar. E por último, o chocolate cacau 50%. Essa receita é prática, além de você utilizar para vender, você pode fazer em casa para os seus filhos, né? Uma brincadeira com os amiguinhos deles, é bem legal, é bem gostosa de fazer e de comer. Então aqui nós vamos bater só para misturar, não tem necessidade de bater muito tempo. Rápida e prática. Vamos lá. Vai precisar de um recipiente para poder misturar esse líquido, esse creme, com a farinha de trigo, tá? A gente despeja no outro recipiente para poder agregar a farinha de trigo e o fermento. O resultado final é muito legal. Isso é um fouet para a gente poder agregar a farinha de trigo e o fermento a esse creme, a essa massa, para ela ficar homogênea. Então aqui eu coloquei a farinha de trigo, dá uma misturadinha só para incorporar aqui, misturar. E agora nós vamos agregar. Não tem truque, não tem segredo nenhum, é só isso que vocês estão visualizando mesmo, tá? Essa receita nunca dá errado. Só tem que misturar bem para não ficar nenhuma bolinha de farinha de trigo, senão na hora que for cortar vai aparecer. Aí você vai pegar aquelas 2 formas que eu apresentei anteriormente e vai colocar, porque a forma a gente não unta.
Então eu não posso untar a minha forma porque eu preciso do meu bolo bem certinho, certo? E sem barriga. Então eu só vou usar papel manteiga. Então você vai comprar o rolo de papel manteiga em qualquer supermercado e vai cortar ele no diâmetro da sua forma. E sem untar, vai colocar ele aqui dentro. Somente isso. Então aqui nós vamos dividir essa mistura dentro do recipiente. Essa é uma massa que não cresce muito, então você pode deixar com essa diferença de um dedo mais ou menos até a borda, ok? Então agora a gente vai levar para assar no forno de 180 graus, em torno de 30 a 35 minutos. Essa massa assa rápido. Lembra que a gente colocou água fervida, né? Fervendo? Então ela assa rápido, ok? A gente já volta para mostrar o resultado final. Consegui. Vamos levar ao forno, ok? Agora é só aguardar. Então, pessoal, a nossa massa já ficou pronta, né? Como eu ensinei direitinho. E lembra que eu falei do papel manteiga, que é muito interessante? Então agora a gente vai ver esse resultado aqui do papel manteiga, né? Então ninguém vai precisar mais untar tabuleiro, ok? A gente só passa a faca aqui no cantinho, em volta. E já tá solta. Simples assim, ok? Então o que nós vamos precisar agora para a gente poder começar a montar o bolo? Isso aqui é um cortador de camadas. Quem não tiver, não tem problema, pode utilizar com a faca mesmo, com a faquinha em casa. E lembrando que é bem legal a gente fazer isso, montar o bolo com a família, né? Com os filhos, né? Com seu esposo, com seu cônjuge, enfim, vamos lá? Então a gente vai cortar essa massa no meio, em 2 camadas. E a gente vai repetir esse processo com a outra. Só raspar na lateral, já tá solto. Isso serve para qualquer massa. Olha como ela tá fofinha e bem úmida. Vamos cortar essa aqui também, ao meio, ok? Para a gente poder montar esse bolo, eu vou precisar desse acetato, essa faixa de acetato. Você pode comprar em loja de artesanato, ok? Vende a folha inteira e tem lugar que a gente consegue achar o rolinho já pronto. Essa daqui tá numa espessura de 10 centímetros. Ok? Aqui de largura, 10 centímetros de largura. Aí você vai medir, eu acredito que aqui tem uns 53 centímetros de comprimento. É essa faixa aqui que a gente vai precisar. Vamos precisar dessa faixa para a gente poder decorar o bolo. Vamos precisar do recheio, o recheio é muito importante. O recheio é o seguinte, bem prático também. Como é um tema do Natal, né, natalino, um bolo personalizado para essa data especial, eu quis fazer algo com nozes, né? Então eu fiz leite condensado na panela de pressão em torno de 20 minutos. Você vai cozinhar ele na panela de pressão em torno de 20 minutos. É o suficiente. E aqui eu tenho 2 latas de leite condensado na panela de pressão por 20 minutos. Eu tenho 50 gramas de nozes moída, ok? Então, só misturei, tirei da latinha e misturei, bem prático, fácil de fazer. E vamos começar a montar o nosso bolo então. Ok? A gente tira o papel manteiga, olha como ele sai, e coloca no suporte. Esse aqui é o suporte da Feliz Festa e Companhia, Feliz Festa e Cia.
nós temos uma parceria e esse suporte é de lá. Então, se você quiser deixar o seu evento mais sofisticado, você pode estar indo nesse local, na Feliz Festa IC, aqui em Maricá, e alugar. Mas se não tiver, não tem problema, você pode usar algum prato, algo que você tenha em casa para poder ficar uma decoração bem charmosa no seu momento especial. Então aqui nós colocamos, olha, essa primeira camada. Eu tenho um saco de confeiteiro aqui, para a gente poder colocar o recheio. Olha como ele fica cremoso, a cor dele é linda, né? Fica brilhoso. A gente coloca ele aqui e reserva. Então vamos para o acetato? O acetato é o seguinte, colocou a primeira camada de bolo. Então essa estrutura é muito importante. Então, colocamos a primeira camada de bolo e já aqui nós vamos colocar o acetato, para a gente poder montar o bolo dentro dele. Então, essa é a proteção do bolo. Vamos precisar de uma fita adesiva para a gente poder colar esse acetato. Só um pedacinho é suficiente. Cercou o bolo. Vou fazer assim para vocês visualizarem melhor. Cerquei o bolo e coloquei a fita. Ok? Aqui nós vamos começar a montar o nosso bolo. Não precisa rechear muito para poder ficar fácil na hora de cortar. E como é uma massa bem úmida, então não precisa ter muito recheio. E a gente vem aqui com a colher para poder só acertar. Olha como ele já vai ficando bonito. E aí nós vamos vir com a segunda camada. Aqui, essa camadinha de açúcar, não precisa tirar, para a gente não mexer na estrutura do bolo, não deixar ele quebradiço. Então nós vamos virar ela e colocar ela para baixo. E a gente vai acertando ele aqui. Olha, bem úmida, ok? Então a gente vai continuar com mais uma camada de recheio. Acabou, não tem problema, a gente tira daqui mesmo. Cada camada tem em torno de 2 colheres de sopa de recheio, tá? Cortamos aqui, colocamos a terceira camada agora. Lembrando que eu virei novamente e é só encaixar. Encaixa, dá uma apertadinha nele para ele tirar todo o ar. O nosso bolo tem que estar bem saboroso, então nós vamos colocar mais recheio. Não é uma ideia linda e prática, gente, para poder fazer em casa ou para vender? Então, show, Crise, vamos vender. E a nossa última camada.
Olha, essa é aquela camada do fundo. Lembra que eu acabei de tirar? E ela é mais lisinha. Então, para a gente poder fazer um acabamento legal, ficar bem bonito, a gente coloca ela por último. Nosso bolo tá montado. Para a gente poder fazer essa decoração, eu preciso passar uma colinha aqui, uma camadinha bem fina. Lembrando que eu estou dando curso de bolos e doces. Então, você que tem interesse de aprender com a Mila Bem Bolados, entre em contato no telefone 968767707. Então, agora a gente vai voltar para o nosso saquinho. A gente vai fazer o acabamento com ele. Aqui eu tenho um bico, esse é um M da Wilton. Quem quiser saber especificamente que bico é esse, é um 1M. Que dá esse efeito bem legal. Vamos lá? Aqui a gente só vai pingar, fazer pinguinhos. E vai fazendo essa decoração em toda a parte superior do bolo. Não é uma brincadeira gostosa? E que fica linda também? Ok? Então agora nós vamos precisar limpar para a gente poder finalizar o nosso bolo. Então vamos finalizar o nosso bolo, ok? Então aqui eu fiz a decoração em bico, com bico, e para a gente poder decorar ele como esse, eu vou precisar de granulado branco para a gente imitar uns floquinhos de neve. De repente você tem até na sua casa, dá para inventar hoje uma brincadeira. Olha, flocos de neve. Essas bolinhas são aqueles chocobol. Encontra também em loja de confeitaria, de doce. E eu só coloquei pó dourado. Não precisa colocar álcool de cereais, não. Só o pó dourado e as bolinhas e sacudir, e elas ficam douradas assim. Pra gente poder fazer uma decoração legal do Natal, né? Então a gente só coloca a bolinha. Pra finalizar o nosso bolo pelado. Dá um charme. Isso aqui é uma decoração de árvore de Natal. Aí vocês podem colocar um Papai Noel, vai da criatividade, né? Da criatividade de vocês. A gente só coloca ele aqui. Ela já gruda. E nós vamos vir com a fita agora. Uma fita natalina. Essa tem um arame bem fininho para deixar o laço mais firme. Eu vou virar o bolo só para poder fazer a fita para vocês. Vou tentar fazer assim de lado. Então esse é o nosso passo a passo para fazer em casa ou vender.
Aqui eu amarrei uma vez, eu vou precisar dar um nó. Por que eu vou dar um nó? Para ficar mais fácil para a gente poder fazer o laço, tá? É só uma dica. A gente abre ela. Segura numa ponta. Passa em volta dela. E passa pelo buraquinho. E a gente vai ajeitando o nosso laço. A gente pode fazer um biquinho aqui também, para fazer um acabamento de laço, certo? Então, gente, aqui está finalizado o nosso bolo pelado, nosso Niked Cake. Agora, nós vamos degustá-lo. Vamos tirar, soltar o laço que nós fizemos. Essa fita a gente compra em armarinho, qualquer armarinho. Tem vários modelos, né? Vários temas. Inclusive esse bolo você pode usar qualquer tema. Tema infantil, tema para noivado. Pode inventar, abusar dele, que combina com tudo. Olha como ele fica. As camadas de recheio e as camadas de bolo. A gente vai ter que estragar a decoração para poder degustar. Nós vamos cortar. Virou ele, é só tirar com a tesourinha. E soltar do acetato. Esse é o nosso bolo. Até assim é lindo, né? Incrivelmente lindo. Vamos cortar. Dá um zoom aqui para eles verem como fica úmida a massa, bem fofinho, bem úmido. Só que agora eu vou chamar a nossa Suelen, nossa querida Suelen, para poder provar e aprovar o nosso bolo. Camila estava aqui de camarote assistindo essa maravilhosa receita. Estamos todos aqui da produção de água na boca para poder experimentar, porque tá com a cara de estar maravilhoso. Quero ver se você vai aprovar a minha receita. Cheguei na melhor parte, gente. Vamos aprovar, provar e aprovar. Ai, Jesus. Tem que passar debaixo da mesa, hein, Suelen? Gente, falar de boca cheia é feio, mas não tem nem como me explicar o que é isso. Uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. Graças a Deus. Obrigada. Lembrando, você dá curso, não é isso? Dou curso de bolos e doces. Entra na minha página, que é Mila Bem Bolados, no Facebook. Pode entrar em contato, marcar para poder participar da nossa aula, que é bem dinâmica, bem legal. Tudo que vocês aprenderam aqui, vocês podem ter aula particular também. Então, o telefone é 96876-7707. Lembrando que eu estou com uma parceria com a Feliz Festa e Cia.
tá? Essa parte de suporte de bolo e decoração de festa, eles que me fornecem, ok? E aceita encomenda também, né? Encomendas também. Quem quiser encomendar para o Natal, que é uma ótima opção, maravilhosa mesmo, gente, uma delícia. E ótimo que dá para fazer em casa também, super simples. Eu que não sou muito de cozinha, posso dizer para vocês que está assim, facílimo de fazer e é maravilhosa mesmo. Ótima opção de Natal. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Que Deus te abençoe também. E até a próxima, que vamos ter mais receita que ela vai receber. Se Deus quiser. Vai ensinar umas coisas pra gente, né? Então até a próxima. Obrigada.